Olá pessoal, a gente vai começar a ver aqui uma aulinha de química sobre separação de misturas. Comigo, professora Josilene Maria. Então, método de separação. Um pouco sobre o que será essa separação de misturas. A natureza ela apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria das substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas e heterogêneas. A mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. Exemplo, água e álcool. Mistura heterogênea é aquela que tem mais de uma fase, a partir de duas. Ou seja, água e óleo. Você consegue ver a água e consegue ver o óleo. Então, aí nós temos duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Então, separação de misturas heterogêneas. Vamos ver agora como a gente separa essas misturas, tanto as heterogêneas como as homogêneas. Só que as homogêneas a gente vai ver mais adiante. Catação. Na catação utilizamos as mãos, certo? Ou um instrumento para fazer aquele ato de pegar, de catar um sólido na mistura. Baseia-se na diferença de cor e tamanho dos componentes. Um exemplo que podemos ver aqui de mistura que ele deu foi feijão com pedrinhas. A gente sempre tem aquele ato antes de cozinhar o feijão, o arroz, fazer esse método de catação. Então, isso é um método de separação que tem também na química, né? Que a gente observa que é chamado de catação. Outro método aqui de separação de mistura heterogênea é a ventilação. Ela é utilizada a partir do quê? Da força do vento, para separar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos. Um exemplo que ele deu aqui é um exemplo de mistura para aplicar em grãos de amendoim e suas cascas. Observe essa imagem, você vê que a utilização de uma peneira. E essa peneira, ela vai ter o que você quer separar através da força do vento. Antigamente, as pessoas separavam muito o arroz da palha através desse processo, o processo de ventilação. Outro método é a levigação. A levigação ela utiliza o que? A força da água para separar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos. Um exemplo de mistura para aplicá-lo é o ouro e cascalho. Então, pela imagem aqui, você vê que a levigação era utilizada há muito tempo no processo de garimpagem. Então, esse processo, esse método de separação é chamado levigação. Outro método aqui de separação é flotação, método a qual um líquido que não é capaz de dissolver nenhum dos componentes, ele é misturado na forma que os dois sólidos ou um sólido e um líquido separa eles pela diferença de densidade. Então, esse método ele vai separar os componentes pela diferença de densidade. Um exemplo é areia e óleo. A partir do momento que você colocar água nessa mistura, o óleo vai ficar flutuando, né? E a areia vai se depositar no fundo. Então, você separou os três componentes. Você fica com os três componentes separados: óleo, água e areia. E aqui nessa imagem você vê outro exemplo de separação. Nós temos areia com serragem. Serragem é aquele bagacinho de madeira que tem nas serralhinhas, nessa serragem de madeira. Então, quando você coloca água, foi adicionada água, mais água, você vê que a serragem ficou aqui flutuando e a areia ficou aqui no fundo. E a água está aqui. Então, é um método de separação de mistura heterogênea chamado flotação. Outro método aqui de separação de misturas é dissolução fracionada, método da qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por sólidos para dissolver um deles. Exemplo de mistura para aplicá-lo é areia e cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha. Então, aqui nessa imagem está ilustrado isso. Eu tenho um sal mais areia, coloco a água dissolve o sal e fica areia depositada no fundo. Então, isso é um exemplo de dissolução fracionada. Outro método de separação de mistura heterogênea é separação magnética.
Utiliza um ímã para separar um metal presente em uma mistura formada por sólidos. Então, a separação magnética vai utilizar o quê? Um ímã. Um exemplo de mistura para aplicar é a limalha de ferro e areia. Você tem areia e limalha de ferro. O que vem ser essa limalha de ferro? Uns bagacinhos de ferro junto com areia. Aqui na imagem dá para observar isso. Ela tinha uma mistura de limalha de ferro e enxofre. Quando você utiliza o ímã, aqui nessa imagem, ele vai fazer com que o ímã fique grudado, o limalha de ferro fica grudado no ímã. Então, aqui só sobrou o enxofre. Outro método de separação de mistura heterogênea é a decantação. Decantação é utilizada em misturas formadas por dois líquidos ou um sólido e um líquido. A mistura é deixada em repouso para que o componente mais denso desça para o fundo do recipiente e o menos denso posicione sobre o outro componente. Um exemplo para aplicar é água e óleo. Certo? Aqui ele mostra um funil, né? Um suporte aqui, tem um funil de bromo, uma torneirinha. A partir do momento que tem água e óleo misturado, ele deixou por um tempo descansando. Então, o óleo ficou aqui na parte de cima e a água ficou embaixo. Quando você abre a torneira, vai descer a água todinha por aqui. Então, você separou essas duas misturas. Decantação chamado. Esse outro método de separação de mistura heterogênea chamado centrifugação. Ele utiliza um equipamento chamado centrífuga. Ele aumenta a velocidade de decantação. Um exemplo de mistura para aplicá-lo é o sangue. Então, o que acontece? Você consegue separar os componentes do sangue, o plasma dos componentes sólidos do sangue, através desse processo de centrifugação. Aqui nesses tubos de ensaio, né? Você tem um sangue coletado, ele vai colocar nesses buraquinhos aqui azul, e aí a máquina vai ficar rodando. E aí, nesse processo, ele aumenta essa velocidade de decantação, onde a parte mais densa fica depositada no fundo. Você observa aqui que está separado uma parte amarela e uma mais escura. É o plasma que se separou dos outros componentes do sangue. Outro método de separação de mistura heterogênea é a filtração simples. Ela é utilizada em misturas que apresentam um sólido não dissolvido em um líquido. Quando essa mistura é colocada em um filtro, o líquido atravessa o filtro e o sólido fica retido. Um exemplo para aplicá-lo é água e areia. Então, nós temos uma mistura que é heterogênea de água e areia. Foi colocado bem aqui um funil com um filtro de papel, tá aqui, filtro de papel. A partir do momento que eu vou colocando essa mistura nesse filtro, a água passa, né? O líquido é filtrado e cai aqui nesse emaia. Então, nesse recipiente aqui, aí o que acontece? A areia fica retida aqui no filtro que está no funil e a água fica aqui nesse recipiente. É a filtração simples. Esse método também nós aplicamos quando faz o café. A gente utiliza esse processo, né, de filtração simples. Agora, nesse momento, a gente vai ver outros métodos de separação, só que de misturas homogêneas. Lembrando, mistura homogênea é aquela que tem uma fase. Fusão fracionada, método na qual uma mistura formada por sólidos é aquecida para separar seus componentes, por meio da diferença do que? Do ponto de fusão, temperatura em que o material sólido passa para o estado líquido. Um exemplo para aplicá-lo é o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates puro, gente, ele é muito mole. Então, o que acontece? Eles fazem uma liga metálica de cobre e prata e misturam com ouro para que ele fique mais resistente. E aqui, nessa imagem, ele dá outro exemplo de mistura, que é o enxofre e a areia. Ele é colocado aqui nesse recipiente, é aquecido. Aí, durante o aquecimento, o enxofre, ele fica líquido, fundido, né? Ocorreu a fusão, passou do sólido para o líquido. Então, ele é derramado aqui, porque ficou a areia retida no fundo, e o enxofre é derramado nesse outro recipiente. Outro método de separação de mistura homogênea é a sublimação fracionada. É bem parecido com aquele outro método que a gente acabou de ver, a fusão. Então, o que acontece? É um método na qual
uma mistura formada por sólidos é aquecida, para separar o componente que tem capacidade de sublimar. Ou seja, um exemplo de mistura para aplicar é o cloreto de sódio e o cânfora. Então, só que aqui nessa imagem a gente está vendo o quê? Que tem areia mais iodo. A partir do momento que tem areia mais iodo, ele é aquecido aqui. Nesse aquecimento, o iodo ele sai dessa fase que ele está se transformando em vapor e fica retido aqui nesse vidro de relógio. Então, um exemplo de sublimação fracionada. Outro exemplo aqui de método de separação de mistura, que a gente está vendo aqui, é destilação simples. É utilizada para separar o componente líquido de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Um exemplo para aplicá-lo é a água e o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Então, essa destilação simples, ele pega aqui, você observa aqui nessa imagem, que nesse recipiente tem uma solução de água e sal, ele vai sofrer um aquecimento. Quando sofre esse aquecimento, aí ele vai fazendo que vire vapor, né? A água vai virando vapor, ele vai condensar e volta a ser líquido novamente. Outro método de separação de mistura homogênea é a destilação fracionada. É utilizada para separar componentes de uma mistura formada por líquidos. Um exemplo de mistura para aplicá-la é a água e a acetona. Então, aqui nesse recipiente nós temos água e acetona, aquela que evapora primeiro vai aqui para essas coluninhas de fracionamento, e aí ela vai cair aqui, ó, nesse outro recipiente que é chamado de condensador. Então, ela vai ficar retida aqui nesse becker. Então, aqui é um exemplo de destilação fracionada. O primeiro que vai aqui evaporar é a acetona, que ela tem uma capacidade maior para isso. Ok, gente? Então, obrigada e até a próxima aula. E dê uma leitura lá no nosso textinho, viu? Tá bem legal e tem outros vídeos disponíveis também na plataforma.